Preparem-se para uma viagem emocionante pelos 10 anos do Tri da Copa do Brasil, um título que não apenas enfeitou as prateleiras do clube, mas também pavimentou o caminho para uma reestruturação histórica. Vamos reviver momentos inesquecíveis e explorar como essa conquista transformadora moldou o futuro do rubro-negro carioca. Há uma década, o Flamengo, agora tetracampeão, já havia conquistado 2 vezes a Copa do Brasil, tornando o título não inédito. O clube também não passava por um extenso período sem ganhar troféus nacionais, pois havia vencido o Campeonato Brasileiro em 2009. No entanto, a vitória em 27 de novembro de 2013 assumiu um significado especial para o clube e seus torcedores. Aqueles torcedores rubro-negros que testemunharam a jornada do time, inicialmente considerado como o patinho feio, mas que superou as expectativas ao derrotar os favoritos, com vitórias emocionantes nos momentos finais e uma goleada surpreendente, guardam essa experiência de forma memorável. Para o clube, que havia recentemente passado por uma eleição e estava no primeiro ano de gestão do grupo político que iniciou o processo de reestruturação, a conquista do título representou um marco crucial no caminho rumo à mudança de status do Flamengo. No momento da eleição do presidente Bandeira de Melo, o mesmo expressou a intenção de priorizar o pagamento das dívidas, adotando um orçamento restrito para o futebol, com apenas alguns jogadores de destaque e a maioria recebendo investimentos mais moderados em comparação com outros clubes. Não se esperava grandes feitos no primeiro ano devido ao investimento limitado. A principal preocupação era reestruturar o clube inicialmente, em seguida, buscar crescimento. Essa era a ideia central. Pensei comigo, esse negócio de ficar sem ganhar não vai dar certo. Quem é Flamengo sabe disso. Ficar só tomando porrada, vão invadir o ninho. Aquelas coisas que torcida faz para pressionar, lembrou Jaime de Almeida, que começou o ano como auxiliar técnico do clube e virou treinador do título de 2013, mas não falei nada para o Bandeira de Melo. Eles eram torcedores, não conheciam ainda o dia a dia de um Flamengo, que é muito difícil. O Flamengo era muito criticado, comprava jogador sem dinheiro, não sei como fazia. Então, essa nova mentalidade tinha um preço. E o preço era ter um time inferior para poder lá na frente, como está agora, fazer um grande clube, um investimento alto, se transformar no que o Flamengo se transformou hoje. Sendo o capitão da equipe naquela época, Léo Moura recorda que não ocorreu nenhuma reunião oficial da diretoria com o elenco para esclarecer a reformulação. No entanto, a decisão do Flamengo de se desfazer de Ibson e Wagner Love, 2 dos jogadores mais destacados, por razões financeiras, transmitiu uma mensagem clara a todos. Diretamente não teve conversa. A gente sabia que ia ter uma reformulação. Ia precisar mudar alguma coisa no Flamengo para que lá na frente o clube começasse a colher, como acontece nos dias de hoje. A gente sabia que o Flamengo ia precisar segurar a onda naquele ano para ter o poder de trazer grandes nomes. A direção teve coragem em fazer essa escolha. Foi uma coragem acertada que deu certo. Se não desse certo, ia cair nas costas do presidente, contou o ex-lateral, que brincou. Eu peguei a época das vacas magras. Foram 10 anos sofridos, mas anos que ganhamos muito, 2 Copas do Brasil, 1 brasileiro e 5 cariocas. O Flamengo sempre foi acostumado a ganhar, a estar nas finais. Tinha dificuldade na parte financeira, mas a gente resolvia dentro de campo. A gente queria ganhar, vestia a camisa com o amor, por mais que tivesse problema fora de campo. Em 2013, Eduardo Bandeira de Melo ocupava a presidência do Flamengo, enquanto o atual presidente, Rodolfo Landim, desempenhava o cargo de vice-presidente de planejamento. As chapas se separaram em 2015. De acordo com Bandeira, o plano de reestruturação do clube estava previsto mesmo sem conquistas em campo, embora ele tenha reconhecido que o título contribuiu para o andamento do processo. A conquista da Copa do Brasil foi maravilhosa e certamente ficará na minha memória para sempre. Mas a decisão de reestruturar o clube, ainda que à custa de muito sacrifício, já estava tomada e o processo seguiu normalmente. Sempre tivemos o apoio da torcida, mas é claro que a Copa do Brasil serviu para tornar nosso sacrifício menos doloroso. Jaime de Almeida foi o treinador rubro-negro até maio de 2014, quando foi demitido. No ano seguinte, retornou ao clube novamente como auxiliar técnico, cargo que exerceu até março de 2018. Mesmo fora do Flamengo há 5 anos, ele se sente parte da reestruturação com aquela Copa do Brasil. Esse título com certeza deu um respaldo, um alicerce,
para que eles completassem o trabalho. Com certeza, isso aí acalmou todo mundo. E no ano seguinte, lógico que com um peso menor, ainda fomos campeões cariocas, então deu uma boa segurada e mais tranquilidade para eles fazerem o que tinha que ser feito. Depois, quando começou a contratar, quando as coisas começaram a mudar, vi que aí era um caminho sem volta. Não pensei que fosse ser tão rápido, mas tinha certeza que ia dar um salto de qualidade muito grande. É muito legal. Não estou agora no clube, mas eu participei dessa caminhada e tentei ajudar nesse caminho todo. Fico muito feliz de ter, de certa maneira, contribuído. Se chegou até aqui, curta e se inscreva. Se gostou do conteúdo, compartilhe. Flamengo e Remo. Enfrentando uma fase difícil naquele momento, o Flamengo iniciou sua participação na Copa do Brasil contra o Remo no Mangueirão, conquistando uma vitória por 1-0 com um gol marcado pelo atacante Rafinha. No entanto, faltou um gol para eliminar a necessidade do jogo de volta. Na segunda partida, realizada no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, a equipe apresentou um desempenho superior, vencendo por 3-0, com Hernani Brocador marcando seu primeiro hat-trick com o uniforme rubro-negro. Flamengo e Campinense. Na etapa seguinte, a equipe comandada pelo técnico Jorginho, o Flamengo, enfrentou o Campinense da Paraíba e conquistou uma virada por 2-1 no Estádio Amigão, com 2 gols de falta marcados por Renato Abreu. No confronto de volta, realizado no Estádio Municipal de Juiz de Fora, o time enfrentou algumas dificuldades, mas conseguiu outra vitória pelo mesmo placar, contando com um gol contra de Roberto Dias e um gol a favor de Elias nos minutos finais. Flamengo e Asa. Na terceira fase, o Flamengo já estava sob o comando de Mano Menezes e enfrentou o Asa de Arapiraca no estádio Coraci da Mata, conquistando uma vitória por 2-0 e estabelecendo uma vantagem significativa. Com a ausência de Carlos Eduardo, uma grande contratação, o atacante Nixon assumiu o protagonismo ao se tornar o herói do jogo com um gol e uma assistência para Marcelo Moreno. No segundo confronto, realizado no Raulino de Oliveira, a equipe obteve outra vitória, desta vez por 2-1, com gols de Elias e mais um de Marcelo Moreno. Flamengo e Cruzeiro. O sorteio das oitavas de final colocou o Cruzeiro, considerado o melhor time do Brasil na época, no caminho do Flamengo. No primeiro jogo, realizado no Mineirão, o Flamengo sofreu uma derrota por 2-1, mas um gol no segundo tempo do contestado Carlos Eduardo manteve uma tênue esperança. No Maracanã, Elias, que estava incerto até momentos antes da partida devido a dores na coxa, marcou o gol da vitória por 1-0 e da classificação nos minutos finais. Naquela época, o critério do gol fora de casa ainda era utilizado para desempate. Flamengo e Botafogo. Já sob o comando de Jaime de Almeida, após Mano Menezes pedir demissão, o Flamengo pegou nas quartas de final o Botafogo, que tinha sido off e vivia a grande fase, em 2 clássicos no Maracanã. No primeiro, muito equilíbrio e empate em 1-1, com gol de André Santos para o rubro-negro. Mas o segundo é que é inesquecível para a torcida, e uma sonora goleada de 4-0, com mais um hat-trick de Hernani Brocador e um gol de Léo Moura. Flamengo e Goiás. A semifinal foi contra o Goiás, que já havia eliminado 2 times cariocas anteriormente, Fluminense e Vasco. No primeiro confronto, realizado no Serra Dourada, o Flamengo conquistou uma vitória por 2-1, com um gol de destaque do atacante Paulinho, lembram dele? E outro do zagueiro Chicão. No Maracanã, o Goiás abriu o placar, mas o Flamengo deu a volta por cima com uma performance destacada de Elias, que marcou um gol e ainda contribuiu com uma assistência para Hernani Brocador, causando um verdadeiro show e deixando o atacante Walter deitando e rolando. Flamengo e Atlético Paranaense. O oponente na final foi o Atlético Paranaense, que havia superado outros grandes clubes como Palmeiras, Internacional e Grêmio para chegar à decisão. No primeiro confronto, realizado no estádio Dorival Brito, o Flamengo começou perdendo, mas conseguiu arrancar um empate em 1-1 com um gol poderoso do volante Amaral. No Maracanã, a partida foi tensa, permanecendo 0-0 até os minutos finais, quando Elias e Hernani Brocador marcaram, assegurando a vitória por 2-0 e o título que marcou a história do Flamengo, ganhando que para muitos é um dos títulos mais importantes por tudo que ele representou e ajudou a construir depois. Obrigado por nos acompanhar. Se quer mais vídeos como esse é só deixar nos comentários. Não se inscreva de se inscrever e deixar o like. Até a próxima!